O Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas e milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Tathagata é outro nome para Buda, que também pode significar assim como é, Tathagata, né? Ontem nós falamos repetidamente a questão de que precisamos conhecer para preservar, conhecer para proteger, né? E assim precisamos nos conhecer, nos acessarmos, né? Conhecer a nossa mente, como a nossa mente funciona, como reagimos e agimos no mundo, tudo isso que nós estamos passando a limpo, né? E esse é o momento que nós estamos realmente em xeque nesse processo cotidiano, e já vai mais de 30 dias nesse processo da Covid-19 e ainda temos uma previsão ainda até junho, julho, nesse movimento. Então, queridos, queridas, se preparem para mergulhar nesse momento de grande introspecção, ao mesmo tempo de grande cuidado com tudo que está ao nosso redor, né? Com toda a paciência e cuidado, porque parece que os graus de tolerância vão ficando menores, né? É admirável nós acompanharmos o esforço da saúde, né, incessante dos governos, das ONGs se esforçando em atender a todos. É admirável nós vermos isso. Hoje, embora a falta de paciência também da população com os médicos, hoje passou na televisão um momento muito difícil em que uma pessoa, por conta da sua mãe, né, que foi a óbito, e houve uma questão que eu não entendi bem, mas assim, o limite de todos está realmente de grande limiar de desespero, né? Então, se nós todos pudéssemos fazer uma grande rede de prece para que possamos não perder o nosso controle e que a gente cuide uns dos outros, se não diretamente, indiretamente ou por meio de preces. Dedicar, né, cada momento nosso para essas pessoas que estão com muita dificuldade, né? Mas muitas coisas boas estão surgindo. Então, vamos continuar testemunhando isso, mas não testemunharmos de uma maneira passiva, né? De que forma nós podemos contribuir direto ou indiretamente nesse movimento que a Covid-19 está nos convidando a essa mobilização, né? A essa atuação. Ontem eu quis trazer para vocês o Fukan Zengi, que é um texto escrito por nosso mestre Dogen Zenji Sama, do século XIII, sobre a importância do Zazen, a importância da meditação, né? E a meditação nesse sentido de abandonar corpo e mente e transcender o momento presente, é nos encontrarmos na nossa verdadeira essência que não é fixa, né? A nossa realidade que é infinita, porque nós somos resultados de infinitas causas e condições e as nossas ações modificam as causas e condições. Nada é fixo, por mais que nós queiramos. Até a Covid-19 vai passar. Tudo bem que podem vir outros, né? Mas vai passar. Ele está nos desafiando em hábitos extremamente fixos que nós tínhamos. É um absurdo a gente pensar, né? Essa coisa da higiene dos transportes públicos. Olha que incrível que foi obrigado a fazer. Hoje os transportes públicos estão sendo limpos. Imagina, não se limpava passar álcool, né, naqueles onde a gente segura, né? Os cuidados que estão tendo hoje, tomara que esses hábitos continuem, porque são hábitos de higiene. Chegar em casa e tirar o sapato. Olha que hábito incrível, isso já tem no Japão, né? Alguns países orientais seguem esses procedimentos. Veja como faz sentido. Né? Até limpar as patinhas dos meus cachorros eu estou limpando, coisa que eu não fazia, né? Os cachorros saíam e entravam em casa com as patinhas carregando, vai saber o quê, né? Dentro de casa. Então, tirando de todo esse sofrimento que nós estamos vivendo real, né? Muitas pessoas morrendo
desse outro aspecto, nós estamos virando do avesso em alguns hábitos, algumas compreensões que nós estamos passando a ter. E esses aspectos fundamentais da solidariedade, do espremer, remanejar recurso público, revisão de prazos de pagamento. Gente, isso foi uma mexida na economia. Precisou ter uma crise dessas, então é possível mexer a economia. Vai ter um impacto? Vai ter um impacto, mas vai ter solução. A iniciativa privada se mobilizando para ajudar. Vocês vejam como aquilo que afeta a nossa necessidade básica, que é a vida, o que se mobilizou e o que está se mobilizando. E são valores de cuidado com os nossos semelhantes, né? Então, por isso que é muito importante tudo isso que nós estamos vivendo. Agora, assim, rezar, torcer, vibrar na fé que vocês tenham para que os médicos, enfermeiros, enfermeiras, tantos que estão morrendo, consigam sobreviver com saúde e com força, gente. Nós temos que torcer para eles, né? Estarmos com eles. Achei muito bonito no Cristo Redentor, lá no Rio de Janeiro, projetando todas as bandeiras de todos os países, né? O Cristo Redentor com jaleco, são todos símbolos, né? No sentido de reportar, puxa, estamos juntos nisso. O padre em Santos cantando na janela, enfim, né? Porque nós estamos vivendo um momento muito grave. Mas esse momento tão grave e especial está nos mobilizando a participar, a sermos solidários, a nos cuidar, né? Então, temos mais 2 meses ou 3 meses aí pela frente, então nós pedimos a todos vocês, segurem a onda, né? Embora não dá para segurar a onda, porque a onda é movimento, então fluam, surfam nessa onda com flexibilidade e cuidado sem se machucar, né? E vamos nos cuidar uns dos outros. Observe se o seu vizinho, alguém ao seu lado está passando por alguma dificuldade. Tente criar redes de apoio, indicar pessoas para ajudar, para esse sofrimento ser minimizado, né? Pessoas com problemas psicológicos, ajudem a encontrar assistência psicológica. Enfim, nós estamos dentro das nossas casas, trabalhando, estudando, lidando com o cotidiano, fazendo a nossa prática de zazen, a respiração profunda, a presença, tentando acessar, voltar para a nossa casinha, né? Porque vocês vão de convir que nós estávamos extremamente dispersivos, agitados, correndo atrás de muitas coisas, e esse processo de isolamento social nos fez voltar para a nossa casinha, uma casinha que nós abandonamos, né? Então, tudo bem, que nosso trabalho, nossa prática, nosso cotidiano, nós vamos voltar a fazer tudo isso. Mas seremos mesmos? Não, não seremos os mesmos nem as mesmas pessoas. Seremos pessoas diferentes, porque na verdade somos diferentes a cada minuto, a cada segundo. Esse personagem fixo que a gente cuidou, protegeu, estávamos mantendo, foi checado por uma doença extremamente grave, por um risco extremamente grave, levando a óbito muitas pessoas, jovens, crianças, idosos, né? E a gente também está no risco. Estamos aí, diante de todas as possibilidades. Então vamos nos cuidar, nos preservar com um olhar em profundidade. Hoje o assunto é dando continuidade à Agenda 2030 das Nações Unidas. Eu passei para vocês o link no Facebook, para que vocês possam, em contentamento, apreciar. Como disse, não como uma agenda distante da realidade de vocês, mas de que forma essa agenda, com seu ganchinho, pinça alguma característica em você e você se mobiliza a realizar. Mas como, monge? Como é que eu vou realizar isso? É tão distante. Não é distante. É só você olhar ao seu redor, olhar no seu bairro, onde você mora, o que esses objetivos e essas metas estão relacionadas ao seu cotidiano, ao seu dia a dia. Então, esse encontro que nós vamos concluir quarta-feira próxima, né, depois da manhã, é para que nós possamos nos comprometer à transformação que queremos ver no mundo.
Porque essa dimensão de que somos interligados com tudo que existe, ela se realiza com esse olhar de compaixão, com esse olhar não de pena, né? De comodismo, não é minha tarefa isso, é tarefa de outras pessoas, não. É nossa tarefa, sim. Então, que esses objetivos mobilizem vocês, né? Essa prática. Então, objetivo 15, vida terrestre. Desculpe, não é gripe, não. Então, o objetivo diz o seguinte: proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres. Gerir de forma sustentável as florestas. Combater a desertificação. Deter e reverter a degradação da terra. E deter a perda da biodiversidade. Nós somos a biodiversidade no planeta. Não é a floresta, não é somente o rio. Nós vivemos, dependemos da floresta e do rio. Tudo que nós fazemos está diretamente relacionado a isso. Então, observe esse objetivo. Esse objetivo tem a ver com a nossa vida, com a nossa sustentabilidade. Não podemos nos eximir dessa realidade. Então, esse objetivo, vida terrestre, é a nossa vida. Nós estamos aqui. Proteger e recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres. O que são os ecossistemas, né? Ecossistema, eu com a descrição dos objetivos, para ficar bem clarinho, né? É um conjunto de seres vivos e do seu meio ambiente físico, bem como a dependência recíproca deles. Os ecossistemas, né, que nós temos nas florestas, as águas, os rios, os oceanos, a fauna, a flora, toda a biodiversidade junto, né? Mas são sistemas em relação e interdependentes, um depende do outro. Se você mexe com a água, você compromete a vegetação. Se você compromete a vegetação, você compromete a biodiversidade. Uma coisa leva a outra, porque é uma teia interdependente. Então, observar a floresta é ter esse olhar de interdependência, né? Que nós não podemos deixar de ter. Então, esse objetivo, ele traz isso muito forte. Combater a desertificação, né? Se a gente vai usando as águas, tirando as matas próximas dos rios, né? Assoreando os rios, você vai comprometendo toda essa teia hídrica que nós temos no planeta, vai tudo junto, floresta, biodiversidade. Então, qualquer ação que a gente faça, tem que olhar o que isso está impactando, né? Como nesse processo, especialmente da umidade do ar, né? A questão climática da umidade do ar. Vocês veem de uma forma muito simples, né? A gente fala desertificação, parece os grandes desertos, ou no Nordeste, por exemplo, sofre muito dessa questão de áreas áridas, né? Que nós temos pelas características climáticas. Aí houve aquela intenção do Rio São Francisco de rever o traço do Rio São Francisco, o impacto, a preocupação que se tem em relação a tudo isso aqui no Brasil, né? Nós temos pessoas assistindo que são de outros países, mas isso tudo impacta, né? Mas vocês veem o deserto urbano, né? Não vamos longe, bairros nas nossas cidades que não têm as árvores, é construção em cima de construção e geralmente são em regiões nas periferias, né, em que a questão da ocupação era totalmente irregular por conta da exploração de território, né, e que leva as pessoas de baixa renda ou de renda alguma ter que morar nessas condições insalubres, né? Então nós temos toda a biodiversidade, olhar a floresta, olhar toda essa teia que nos permite bem-estar, é olhar tudo isso, que uma coisa leva a outra numa rede interdependente, não é? Então ele segue assim com as metas. Aqui ele diz até 2020. Já estamos em 2020. Eu não sei se é um problema de digitação, mas assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável dos ecossistemas terrestres
e de água doce interiores e seus serviços. Águas doces interiores, né? A gente não sabe, mas embaixo da nossa casa, bem profundamente, né? Bem em profundidade, você tem aquíferos, tem água doce, né? E a gente não sabe as condições, por isso que se questiona muito quando se vai fazer um posto de gasolina, né? Ou quando tem um vazamento de um posto que não é feito adequadamente, se isso aí está contaminando, a gente chama de lençol freático. Então nós temos água embaixo, né? Vocês vejam que incrível, todo esse conteúdo é extremamente importante para que as crianças tenham na escola. Então, como os objetivos, esse assunto eu já abordei, inclusive, no começo dos objetivos da Agenda 2030, falando de bem-estar e de educação de qualidade, né? Como é que as crianças podem desenvolver um olhar de raio-x? Puxa, onde é que está a água aqui embaixo de nós? Tem água embaixo aqui da casa? Tem água embaixo do prédio? Tem água? Como é que é tudo isso? Né? Essa vida, esse ecossistema que a cidade, a vida urbana, muitas vezes disfarça, esconde, né? Como os rios na cidade, mesmo aqui em São Paulo, o rio Tietê, que era todo em curva, né? Depois retificaram, e nós temos hoje rios cobertos, ninguém sabe mais onde é que tem rio na cidade, o que é isso, né? Vocês vejam, só para a nossa questão urbana. Então, assegurar essas águas interiores sem contaminação, e especial florestas, zonas úmidas, montanhas e terras áridas em conformidade com as obrigações decorrentes dos acordos internacionais. Vocês conhecem os acordos internacionais? Nós conhecemos esses acordos? Nós temos uma colega que está nos acompanhando, nos assiste, ela trabalhou em direito ambiental. Isso é uma profissão maravilhosa, se vocês da área do direito pudessem estudar a questão do direito ambiental, trabalhar nessa área, uma área extremamente necessitada. 2020, promover a implementação da gestão sustentável de todos os tipos de florestas, deter o desmatamento, restaurar florestas degradadas e aumentar substancialmente o florestamento e o reflorestamento global, né? Bom, não precisa nem dizer, vocês estão compreendendo perfeitamente isso tudo, né? Nós temos muita afinidade com esses problemas. 2030, combater a desertificação, repete, restaurar a terra, o solo degradado, incluindo terrenos afetados pela desertificação, secas e também inundações, e lutar para alcançar um mundo neutro em termos de degradação do solo. Queria entender, alcançar um mundo neutro em termos de degradação do uso do solo. Aí continua, assegurar a conservação dos ecossistemas de montanha, incluindo a biodiversidade, para melhorar sua capacidade e proporcionar benefícios essenciais ao desenvolvimento sustentável. E seguem. Acessem esse objetivo, que ele é realmente rico. Eu tenho certeza que esse objetivo vocês não têm dúvida alguma, porque nós testemunhamos, né, por conta da agricultura, da monocultura, essa exploração da pecuária, especialmente na nossa realidade aqui no Brasil, né, os grandes interesses de pecuaristas, da agricultura, nós estamos com problemas de conexão ultimamente, né? Então, eu percebi que ontem nós tivemos vários cortes, só um minutinho, vários cortes na transmissão. Então, vocês nos desculpem, porque acho que está todo mundo usando a internet, né? Então, e as pessoas nas grandes florestas, elas começam de dentro para fora. Elas pegam aquelas grandes correntes, tratores, e vão com as correntes arrancando as árvores de dentro para fora. E aí elas fazem aquelas crateras no meio da floresta. E aí pegam as árvores, aqueles troncos milenares, aquelas árvores nobres, né? É assim que se faz. Então, agora vocês estão vendo a questão dos índios, né? Do menino índio que morreu por conta da Covid. Agora estão atrás dos mineradores, né? Que entram na floresta. Quanto tempo isso já existe? Nessa grande degradação. Então, como é que se atua nesse sentido? Quanto sofrimento, quanta dor, quanta perda nós estamos tendo, né? E assim segue os objetivos. Vou ler só mais uma aqui. Importante.
reforçar o apoio global para os esforços de combate à caça ilegal e ao tráfico de espécies protegidas de animais, né? Inclusive por meio do aumento da capacidade das comunidades locais para buscar oportunidades de subsistência sustentável. Quer dizer, a questão é muito complexa, né? Envolve populações tradicionais, envolve animais. Quantos de vocês não tem um papagaio na casa de vocês? Um animal silvestre. Isso da nossa fauna, né? As grandes lojas vendem animais que não são do Brasil. Esses animais são comercializados, são permitidos, mas eles comprometem-se quando foge a nossa fauna. Então, não é tão simples assim. Então, tudo que nós fazemos, existem impactos e precisamos conhecer. E eu havia dito para vocês, né, logo no começo, eu vou repetir um pouquinho, quem não pôde assistir, a questão da importância da biodiversidade na nossa vida, né? Que é o que a gente fala, os serviços ecossistêmicos, que é uma expressão técnica, mas é uma expressão que diz que a água presta um serviço para o nosso bem-estar, as florestas prestam um serviço para o nosso bem-estar. Imagina, precisaram criar essa ideia para poder dizer que há um preço a ser pago por tudo isso. Aí entra na economia ambiental, né? Que é uma outra conversa importante. Mas vejam só, esse aqui é um gráfico, né? Um gráfico que analisa, olha quantas setas, né? Que analisa os serviços ecossistêmicos. O que é a floresta, a natureza, a biodiversidade, ela nos assegura, né? Pensando no bem-estar humano. Mas vamos pensar no bem-estar de toda a fauna, de todos os animais. A água não é só para... A água serve para nós, seres humanos, com certeza. Serve para os animais, né? Sedentação dos animais. Então, provisão, comida, água doce, madeiras e fibras. Se não tivesse as árvores, a gente não teria os papéis, né? Combustível, quantas coisas. Também a biodiversidade, os ecossistemas para regulação do clima. Quem tem dúvida disso, né? Controle de inundações. Por que há tanta inundação? Por que as cidades urbanas estão se inundando dessa forma? Porque quando constroem as ruas, as casas, tudo, não pensa na permeabilização do solo, tira as árvores. Então, gente, nós vivemos numa teia extremamente viva e interrelacionada. Tudo que fazemos compromete. O aspecto da purificação da água, controle de doenças, né? Nós vamos também eliminando animais e insetos que ajudam nesse equilíbrio do controle de pragas, vegetações que também contribuem no controle de pragas, né? Então, existe sim um desequilíbrio da ocupação humana no planeta. Esses são conceitos dos serviços ecossistêmicos que depois vocês podem pesquisar nos sites, né, nos outros locais. E eu queria dizer para vocês que nós temos um conceito muito interessante que cuida da biodiversidade do planeta, dos ecossistemas, e que é uma figura da Unesco, das Nações Unidas, que são as reservas de biosfera, como a gente já falou aqui, né? São espaços espalhados no mundo que a Unesco identifica áreas importantes no planeta, que a Unesco identifica e fala, vamos certificar essa região como uma região importante de ser preservada e ser cuidada, onde há população tradicional, a riqueza de biodiversidade e que é possível fazer um planejamento de gestão dessa área, né? Então, o nosso planeta tem 669 reservas de biosfera, regiões que foram classificadas pela Unesco. Eu tenho até um mapa aqui, muito bacana esse mapa, gosto muito dele, né? Aqui é o planeta cheio das bolinhas, olha aqui a América do Sul, tá invertido, né? Essas bolinhas vermelhas são todas as reservas de biosfera no planeta, né? E cada reserva de biosfera dessa tem sistemas de gestão, tem pessoas planejando, pessoas da área científica, pessoas da área de governos, pessoas da sociedade civil planejando ações para cuidar desses territórios. E todas essas reservas da biosfera, né? No Brasil são 7,
reservas, tem a Mata Atlântica, do Cerrado, do Pantanal, aqui em São Paulo do Cinturão Verde, são inúmeras. Nós temos uma pessoa que nos assistiu que é de Portugal, temos aqui todas as reservas de biosfera de Portugal, tem tudo aqui, é lindo. Acesse esse conceito de reserva de biosfera que é maravilhoso, né? Até vou ler para vocês. Reserva da biosfera são áreas internacionalmente reconhecidas pelo programa Homem à Biosfera, MAP, da Organização das Nações Unidas, né? Elas constituem, isso que eu queria dizer para vocês, e é a provocação de hoje. Reserva de biosfera constitui um importante instrumento para a gestão integrada participativa, viu? Em todo o mundo existem 669 reservas, né? E o que acontece com ela? Cada reserva de biosfera tem um sistema de gestão, em que tem sociedade civil e governo, né? Enfim, o que eu quero dizer para vocês, né? Nós temos todos esses desafios. O que nós podemos fazer? Primeiro, conhecer para proteger. Nós temos o compromisso de proteger a vida da Terra. Nós temos o compromisso de proteger a nossa vida. 3 preceitos de ouro no budismo. Não fazer o mal. Não prejudicar. Não levar o sofrimento. Não fazer o mal, inclusive para você. Não fazer o mal. Fazer o bem. Fazer o bem a todos os seres. 3 regras de ouro. Então, esse olhar de cuidado, de generosidade, requer também inteligência, requer também estudo, requer olhar em profundidade. Então, o que acontece? Todos esses assuntos que a gente está trazendo aqui pela Agenda 2030, que aborda vários temas, né, que vocês já estão acessando aí pela internet. Nós estamos no 15º objetivo, né, mas nós já falamos de erradicação da pobreza, já falamos da fome zero, já falamos da saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, que a gente fala, olhar a diversidade das expressões de gênero, né? Olhar isso, água potável, e aí segue todos os objetivos. Eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: nós, como cidadãos, como cidadãs, nós que somos profissionais, que estudamos, temos a nossa carreira, nós que não temos carreira nenhuma, mas atuamos na sociedade, nós que temos um olhar profissional, técnico, um olhar de conhecimento, de sabedoria, temos que nos apropriar, mergulhar em algum assunto nesse rol, nesse cardápio, que tem a ver com a transformação do mundo, da sociedade, para um mundo melhor. Identificar um desses objetivos. E para vocês saberem, né, todas essas áreas, quem desenvolve, quem vai tocando, aqui no Brasil especialmente, é o poder público, né, o poder público estadual. O nacional, federal e local, né? E eles são estruturados para desenvolver políticas públicas nessas áreas, né? Tá, mas qual é a minha participação nisso? Nós vamos falar isso amanhã, no nosso próximo encontro. Existem conselhos, existem formas de acompanhar essas políticas, acompanhar essas ações, esses programas, esses projetos. E a população pode acompanhar. A população pode falar, a população pode ajudar, existem espaços para fazer isso, né? E a gente tem que estar presente nesses espaços. Tem uma forma legítima que as pessoas elegem que você os represente, e tem uma outra forma de, ao assistir ou encaminhar demandas, existe essa perspectiva. Então, nessa questão de água, vida na água, vida terrestre, essa é a área ambiental, né? A área ambiental, a área socioambiental, o que se está sendo feito no meu bairro, no meu município, onde eu moro, em relação a tudo isso? Como é que são os rios onde eu moro? Ah, mas tem a ocupação, né? Tem casas, tem esgoto que cai direto nos rios. Tá, o que está sendo feito em relação a isso? Né? Arborização, eu quero melhorar a arborização aqui no meu bairro. Tá, o que está sendo feito em relação a isso? Vamos ser pessoas pulsantes, pessoas vibrantes.
Vamos trazer esse assunto que tem a ver com bem-estar e qualidade de vida de todas as pessoas e todos os seres, né, como um desafio na nossa vida. Então, por isso que com muita alegria, nesses dias que nós estamos juntos, juntas, venho trazer essa provocação desse cardápio, transformando o nosso mundo, Agenda 2030, no meu bairro, na minha rua, na minha cidade, no meu município, né? E se vocês se empolgarem muito no estado, ó que legal, né? E aí nós vamos falar amanhã sobre instituições eficazes, quais são os espaços públicos em que nós podemos nos manifestar, como ONGs, como associações, como INGs, conhece ING? ING é indivíduo não governamental, viu? Isso não existe, tá? Você tem ONG, organização não governamental, e a gente brinca e fala ING, indivíduo não governamental, que tem suas formas de se expressar, sua forma de fazer presente, né? E nesse período que nós estamos vivendo da Covid-19, nós estamos nos fazendo presentes, e que possamos nos fazer presentes, beneficiando um maior número de pessoas e de seres vivos, né? Esse é o recado de hoje, quando a gente fala floresta, uma rede de relações, nós somos essas relações, um mundo de relações. E eu vou ler uma poesia que no começo da Agenda 2030 ali é de um índio ticuna, em homenagem aos índios, em homenagem à nossa sensibilidade à vida da terra, e que nós possamos nos sensibilizar, nos reconectar com essa vida da terra, tirando aquela camada de sensibilização, porque dá para entender. Quando você não se sensibiliza, você não se compromete. E a ideia desse nosso canal, desse nosso encontro, é de nos sensibilizarmos mesmo. Precisamos estar sensíveis, nos emocionarmos, né? Deixar aflorar essa nossa sensibilidade, e essa sensibilidade nasce das nossas conexões com todas as formas de vida. É esse o objetivo, retomar esse sentimento, essa sensação de pertencimento da vida, do cosmos, do planeta, que somos essa vida. Só para lembrar, né? Nós somos orgânicos, nós somos feitos de minerais, né? De moléculas, de células. Por isso respiramos para arejar essas nossas células que precisam de oxigênio, o nosso cérebro também, para poder desopilar, né? Desentupir as nossas percepções, torná-las mais fluídas, e elas vão para todos os lugares sem limites. Quando a vida começa assim a poesia: qualquer vida é muito dentro da floresta. Se a gente olha de cima, parece tudo parado, mas por dentro é diferente. A floresta está sempre em movimento. Há uma vida dentro dela que se transforma sem parar. Vem o vento, vem a chuva, caem as folhas, nascem novas folhas. Das flores saem os frutos, e os frutos são alimentos. Os pássaros deixam cair as sementes. Das sementes nascem novas árvores. E vem a noite, vem a lua, e vem as sombras que multiplicam as árvores. As luzes dos vagalumes são estrelas na terra. E com o sol vem o dia, esquenta a mata, ilumina as folhas. Tudo tem cor e movimento. Perceba essa vida no seu bairro, nas árvores próximas a vocês, os pássaros que usam as árvores como passagem. Observe essa vida.
Abra os olhos, abra os sentidos. É a nossa vida, é o espelho de nós mesmos, é o espelho de nós mesmas. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos e todas nos tornar o caminho iluminado. Boa noite, bom descanso, alegria estar com vocês. Até amanhã.